Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam animados, acabaram de ter uma aula de matemática super interessante, percebi que vocês estavam respondendo, participando, peço que continuem ensinando a língua portuguesa, porque foi preparada com muito amor, com muito carinho, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Antes de iniciar a aula, quero agradecer a você que está nos assistindo pelo canal 22.3, assistindo aí ao vivo desde as 8h30, né? Você está aí acompanhando hoje, iniciamos com a aula de matemática da professora Kedma. Estamos seguindo agora com língua portuguesa, lembrando que vocês também podem assistir pela TV Nova às 18 horas. Inclusive, ontem eu tive uma grata surpresa, aqueles estudantes que assistem a reprise, eles também interagem no aplicativo. Então, eu prometi a eles que ia mandar aqui um alô para o Breno, para a Yara, para a Kailane, todos que acompanharam, muita gente da Escola do Leão, da Escola Municipal Adalto Pontes, eles estão na escola agora, não podem assistir, mas assistem a reprise, respondem as perguntas pelo aplicativo e nós ficamos muito felizes em saber disso. Claro, para você participar com a gente, você pode assistir pela TV, mas se você quer participar, mandar a tua mensagem, responder as perguntas, fazer perguntas, você vai baixar o aplicativo do Educa Recife. E quem vai trazer para mim as tuas mensagens é ela. Acabou de dar aula, está um pouquinho cansadinha, mas nunca desanimada, está ali pronta e esperando tuas mensagens. Professora Kedma, bom dia. E aí, professora Abigail, muita chuva por aí, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Bom, a gente teve uma aula, né, bem legal de matemática. Eu percebi que vocês ficaram calados porque queriam, né, aquelas cédulas. Eu acabei devolvendo todas, porque nenhuma daquelas moedas, nenhuma daquelas cédulas eram minhas. Então, tô meio triste, né, porque vocês sabem que a situação não está fácil. Estou aqui na interação agora, contando com a participação de cada um na aula da professora Abigail. Vamos embora? Vamos embora. Antes de continuar, quero agradecer também ao Everton, esse rapaz que você está vendo na sua tela, com essa blusa preta, a camisa preta, né? Ele está aí, ele é nosso intérprete de Libras. Ele faz com que essa aula chegue a um número maior de estudantes. Sem ele, a nossa aula não seria tão atrativa para todos os estudantes. Então, obrigada, Everton. Muito bom ter você aqui com a gente. Como eu sempre digo, né, o trabalho de Everton e seus amigos, intérprete de Libras, faz a nossa aula ser mais rica, alcançar um número maior de estudantes. E você que não assistiu a aula pela TV e nem teve como ver pelo aplicativo, pode assistir quantas vezes quiser no nosso canal do YouTube Educa Recife. O tema da aula está aparecendo para você agora, sinais de pontuação. Viemos de uma semana onde trabalhamos muitos tipos de contos, lembram disso? E vocês perceberam que ao lermos os contos, nós encontramos muitos sinais de pontuação. Para que será que eles servem? Você costuma usar os sinais de pontuação ou vai escrevendo? Então, na aula de hoje, vamos rever alguns que eu sei que vocês já conhecem. Vamos fazer uma coisa, enquanto eu vou explicando, você vai lá no chat, vai colocando os sinais de pontuação que você conhece, que você mais costuma usar, vai colocando à medida que a tua mensagem chegar, a professora vai passando para a gente. Eu escolhi alguns, a aula não dá para a gente falar de todos, quem sabe aquele que você mais usa ou aquele que você vai citar, vai ser explicado aqui na nossa aula de hoje. Então vamos lá, no geral, para que servem os sinais de pontuação? Para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Então, de acordo com o que eu acabei de dizer, alguns sinais eles indicam pausas, sejam elas mais curtas, mais demoradas, não é na leitura. Outros servem para mudar o jeito que eu leio. Por exemplo, quando a gente coloca uma interrogação, não é, no final de uma frase, muda a forma como iremos lê-la, porque ela se trata agora de uma pergunta. Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Por exemplo, se alguém está com medo e coloca lá uma frase com um sinal de exclamação,
a minha leitura vai ser diferente, a emoção que eu vou passar para a pessoa que está ouvindo a minha leitura é outra. Se eu estou com dúvida, eu estou assim ansiosa e aquela coisa inquieta e coloco muitas interrogações, o leitor, quando vê aquele sinal ali, vai perceber o estado que eu estava quando eu escrevi. Não é? Ela está em dúvida, não tem certeza, aquela coisa tão assim. Então, os sinais de pontuação também demonstram o sentimento, as emoções de quem escreveu aquele texto. Eu vou falar só sobre alguns, tá certo? Porque, como eu disse, o tempo da aula não dá para falar de todos, mas não se preocupem que algumas aulas que estão sendo preparadas vão voltar para esse tema, porque é muito importante. Às vezes, você, estudante do 5º ano, tem muitas ideias maravilhosas, vocês são super criativos, adoram até escrever, mas na hora de passar para o papel, tem certas dificuldades em usar vírgula, ponto final, exclamação, interrogação, e tem alguns até que a gente nem usa. Então, quando você escreve, às vezes, um texto tão bom, tão rico, mas que precisa, assim, desses ajustes, não é? Para que a mensagem que você quis passar possa chegar até o teu leitor. Vamos começar com ela. Sempre você encontra vírgula, não é? Até na data, quando você vai fazer lá o cabeçalho no seu caderno, você que gosta de ter o caderno organizado, coloca o nome da escola, e em seguida vem a data, você já encontra a vírgula depois do nome da nossa cidade, Recife, não é isso? Então, para que serve a vírgula? Vamos observar esses dois exemplos e vamos perceber como uma pequena vírgula faz toda a diferença. Primeira frase, não. Quero saber o que se passa. Veja, vou ler novamente. Não, quero saber o que se passa. Veja, a pessoa quer saber. Veja, dá um não e dá uma vírgulazinha. Alguém pega assim, eu acho que você não quer saber, ou sei lá. Aí a pessoa diz, não, eu quero saber o que se passa. Então, ele quer saber a informação. Veja a segunda frase, não tem a vírgula. Não quero saber o que se passa. Ou seja, a frase se tornou negativa, simplesmente por causa de uma vírgula. Veja como mudou toda a mensagem aí. Primeiro a pessoa diz, não, quero saber o que se passa. Então, ali você vai dar aquele recado, você vai contar o que aconteceu. Imagina, você chegou atrasado na escola por conta dessa chuva, tudo alagado, e você saiu, mas chegou atrasado. Quando você chega na frente da escola, está lá o porteiro, não quer deixar você entrar. Aí você, por favor, deixa eu lhe explicar. O senhor quer ouvir a minha história? Aí ele diz, não, quero saber o que se passa. Aí você conta para ele que pegou alagamento, que o ônibus atrasou, e ele deixa você entrar, você chega na sala, explica a professora e está tudo certo. Só que vamos pensar agora que ele estava nervoso, muita gente chegando atrasado, e ele já estava um pouquinho estressado, e quando você quer contar para ele, faz, não quero saber o que se passa. Você não consegue entrar na escola, volta para casa, perde aula. Olha como uma vírgula faz toda a diferença. Então, a partir de hoje, cuidado, mais atenção aí quando a gente usa a vírgula. Olha aqui também quando a gente vai separar, a vírgula, ela separa o dia da data ou o local da data que você quer escrever. Por exemplo, sexta-feira, aí você põe a vírgula. 13 de setembro de 2019. Ou, como eu falei agora, há poucos minutos, quando a gente vai escrever ou o nosso cabeçalho no caderno, ou vamos iniciar um e-mail ou uma carta, que sempre tem lá, né? A gente coloca o local onde a gente está, seguido da data. No caso aqui do exemplo, temos Rio de Janeiro, aí vírgula, 15 de novembro de 1989. Mas no caso aqui, se nós estamos aqui, seria o quê? Recife, isso mesmo, é a cidade onde nós estamos. Também a vírgula serve para fazer listinhas, enumerações. Por exemplo, aqui vocês estão vendo na tela. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Observem que entre os ingredientes que eu vou precisar para fazer provavelmente uma receita, um alimento, os ingredientes estão separados por vírgulas. Então, você que gosta de fazer listinha, você vai sair com sua mãe para comprar material escolar. Então, você faz aquela listinha ali e você vai enumerando tudo o que você quer. Lápis, caderno, borracha, corretivo, hidrocor. Então, cada item vai ser separado por vírgulas. Você sabia que tinha tanto uso para vírgula? Sim, a vírgula, mesmo sendo pequenininha, geralmente indica uma pequena pausa
mas é muito importante para que o seu texto ali fique bem explicadinho e todo mundo consiga entender. Vamos agora para o ponto final, também muito usado no nosso dia a dia. Uma simples frase que escrevemos, geralmente ela termina com que sinal? Isso mesmo, com o ponto final. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto final. Terminou ali a informação. Observando, quinto ano, detalhezinho, início de frase, letra maiúscula. Se por acaso eu quisesse complementar, escrever mais depois dessa frase, depois da palavra Oscar, não tem um ponto final, se eu fosse iniciar outra frase, eu deveria começar com letra maiúscula, mesmo estando no meio do texto. Se veio depois de um ponto final, indica que é o quê? Início de frase. Cuidado! A gente às vezes pega texto de vocês tão bons, tão ricos, vocês são tão criativos, têm uma imaginação assim privilegiada e às vezes pecam com coisas pequenas. Quer um conselho? Acabou de escrever, terminou o texto, lê você mesmo antes de entregar. Lê, às vezes você mesmo lendo já percebe, eita, eu esqueci uma vírgula aqui, faltou o ponto final, eita, depois do ponto final tem que ser letra maiúscula. Você mesmo vai vendo ali os ajustes, escreve com calma, sempre relendo o que já escreveu e vocês vão melhorar cada vez mais. Aqui, ó, senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Nessa frase, nós já encontramos dois sinais. A vírgula, ela ainda com a pequena pausa, né? A pessoa está ali, provavelmente, se é voo, é no aeroporto, né? Então, ela chega para aquele cliente que teve o voo cancelado e ela não vai chegar falando de todo jeito e jogar informação, ela fala com aquela tranquilidade, pausado. Então, vai dizer o seguinte, senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Terminou a frase, acabou ali, ponto final. Não é uma pergunta, não é uma frase exclamativa, onde está demonstrando surpresa, emoção, simplesmente uma frase declarativa, no caso aí está sendo afirmativa, né? Ela está afirmando algo, que o voo ali do senhor João foi cancelado. Vejam, nós estudamos vírgula, estudamos ponto final, e se juntássemos os dois? Temos agora aqui sinal de pontuação, quinto ano, ponto e vírgula. Geralmente ele não é tão usado quanto os outros dois, mas também está presente nos textos. A partir de hoje, quando você for ler, ou na árvore de livros, ou o seu livro didático, ou aquele outro livro que você tem em casa e gosta de ler, ou jornal, quem sabe, até uma notícia na sua rede social, observe os sinais de pontuação. Às vezes as redes sociais as pessoas esquecem, não é? Colocam de todo jeito, mas precisamos escrever corretamente em todos os lugares. O ponto e vírgula é um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto. Ele fica ali no meio termo, tá certo? A vírgula é uma pequena pausa. O ponto é uma pausa maior. É quando a gente mistura, aí fica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, tá certo? É o meio termo. Se fosse matemática, estaria adicionando, seria uma continha demais. Juntou o ponto com a vírgula, dá o ponto e vírgula. Eu espero que estejam entendendo. A vírgula é uma pequena pausa. O ponto final, uma pausa um pouco maior. Se eu pego pouco com muito, vai ficar um meio termo, concordam comigo? Então, é uma pausa maior do que a vírgula, menor do que o ponto final. Olha aqui, ó. Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Observe que nessa frase nós tivemos os três sinais. Nós tivemos vírgulas, tivemos o ponto e vírgula e tivemos o ponto final. Eu vou ler mais uma vez. Prestem atenção a pausa de vírgula, do ponto final e ponto e vírgula, tá certo? Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram, reclamam igualmente. Quase imperceptível, não é? Mas tem aí diferença. E esse aí? Você costuma ver nos textos 2 pontos. Para que serve? Quando trabalhamos aqui os contos, e que nos contos haviam diálogos, nós vimos bastante esse sinal, que é o chamado 2 pontos.
Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou iniciar uma enumeração. Como assim, professora? Você está ali lendo a sua história ou escrevendo a sua história e daqui a pouquinho a personagem vai falar. Não é o narrador que vai dizer o que ela falou, ela realmente vai falar. Por exemplo, Chapeuzinho encontrou-se com um lobo e disse. Depois da palavra disse, você vai encontrar 2 pontos, porque vai indicar, vai introduzir, vai dizer que daqui a pouco vem uma fala. Aí, geralmente, depois dos 2 pontos, a gente já encontra um amigão deles, estão sempre juntos, ou quase sempre, o travessão. Aí, a Chapeuzinho fala, bom dia, senhor lobo, entende? Então, quando vai indicar, vai introduzir uma fala no texto, 2 pontos. Também, quando vamos começar uma enumeração, ou poderia dizer até, eu chamo de listinha, mas realmente é uma enumeração. Os alunos do 5º ano que irão para o passeio são, aí, 2 pontos, Martim, Laura, Sofia, Eliabe. Então, após os 2 pontos vem a enumeração. Lembrando que entre o nome de um aluno e outro, nós encontraremos as vírgulas, isso mesmo. Falamos agorinha, não foi? Para separar ali os itens de uma enumeração, escrevemos as vírgulas. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Na matemática, as 4 operações essenciais são, estão vendo os 2 pontos aí? Aí agora eu vou citar quais são. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Estão percebendo aí, entre adição, subtração, a vírgula, foi uma enumeração. Logo no exemplo abaixo, é o que eu falei sobre o exemplo nos contos que nós usamos, não é? Veja, Joana explicou, ou seja, Joana vai falar. Então, coloca-se 2 pontos, tem aí agora o travessão. E o que foi que Joana explicou? Não devemos pisar na grama do parque. Então, Joana está falando, então, 2 pontos seguidos do travessão. Exclamação. Esse aí é aquele sinal mais dramático, não é? Ele gosta de mexer com emoção, com sentimento. Ele é bem sentimental, vamos dizer assim. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Aí aqui, olha os 2 exemplos. Que horror! Tá vendo aí? A leitura já foi diferente. Se tivesse um ponto final, seria que horror. Então, não vai passar susto para ninguém, não vai mostrar nenhum tipo de emoção. Mas quando coloca ali a exclamação, ó, que horror! Tipo, alguém se assustou, alguém se espantou com alguma coisa. No segundo exemplo, se tivesse ponto final, seria assim, ó, ganhei. Lembra aquela nota que você acabou de ver na aula de matemática de R$200? Imagina, num sorteio você está participando e você ganha aquela nota. Você vai falar como? Assim, ganhei? Eu acho que não, né? Vai ser como 5º ano? Ganhei! No mínimo, né? Porque tem aqueles que são mais alegres, mais eufóricos. Então, ponto de exclamação. Interrogação. Usamos diariamente aqui, até quando vamos começar a aula, que eu geralmente começo com uma pergunta, lá está o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, para perguntar. Temos aí 2 exemplos. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Então, sempre após uma pergunta, você vai usar o sinal de interrogação. Reticência. Trabalhamos ele aqui no dia que trabalhamos conta. Eu expliquei um pouquinho sobre ele, não foi? Vamos retomar? As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Olha o exemplo aqui. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Quando coloca os 3 pontinhos, quer dizer que Ana gosta de comprar ainda muito mais coisa. Não parou por aí. Tem muito mais itens que Ana gosta de comprar. Veja aqui a segunda. Não sei. Aí o pensamento não foi concluído. Aí volta. Preciso pensar no assunto. Inclusive, eu expliquei para vocês aqui que quando você está lendo um texto e entre parênteses, tá certo?
você encontra essas reticências, quer dizer que entre aquele parágrafo e outro, se tem aqueles 3 pontinhos, quer dizer que entre um parágrafo e outro tinha outras partes, outros parágrafos que quem quis colocar naquele livro, por exemplo, achou por bem retirar. Ou se o texto termina com 3 pontinhos, o texto não terminou por ali. Se ele inicia, sim, ele pode iniciar com 3 pontinhos e começar. Então, quer dizer, aquele não é realmente o início, é um trecho, é uma parte. Vamos ler, temos alguns minutos, vamos ler um textinho que fala um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Se der tempo, no final a gente comenta. Se não der, a gente pode conversar lá pelo chat do YouTube. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber o que você estava falando. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido da frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta. Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação. É uma certeza. A guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar o conflito, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. Aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs o fim na discussão. Gostaram do texto? Engraçado que eles estão ali, né, discutindo, os sinais de pontuação estão discutindo entre eles. Quem será o mais importante? O ponto final, a interrogação, as aspas, os 3 pontos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, não sei se vocês perceberam aí, no diálogo entre os sinais de pontuação, foi que a interrogação disse algo interessante. Ela disse assim, depois da frase, começou a guerra, se colocar a interrogação, é apenas uma dúvida, não é isso? Uma pergunta? Começou a guerra? Tomara que a resposta seja não. Não é que ninguém aqui quer saber de guerra, de violência. Mas, se a gente tirar a interrogação e colocar exclamação na mesma frase, como fica? Começou a guerra. É uma afirmação muito triste, né? Que vai mexer com a vida de muitas pessoas. Então, vejam como o uso dos sinais de pontuação são importantes. Na minha própria pergunta aqui, para dar aula para vocês, eu uso todos os dias. Repararam que a professora Kedma também usa? Quando ela coloca aqui aqueles probleminhas, uma vírgula, sabia, quinto ano, pode mudar aí o cálculo que você vai fazer, porque vai mudar a pergunta. Não é isso mesmo, professora Kedma? Sim, com certeza. Inclusive, a gente já aprendeu, para vocês verem, quanto o sinal é importante. Em matemática, por exemplo, se eu coloco a minha vírgula numa posição diferente, eu mudo completamente
o valor. Assim como acontece em língua portuguesa, se eu utilizo a minha vírgula inadequadamente, ou seja, onde ela não precisa estar, o sentido do meu texto pode mudar completamente. Eu posso mudar o contexto se eu utilizar um sinal apenas diferente, entendeu? Assim como em matemática. Se eu uso um ponto, é completamente diferente se eu uso uma vírgula, tá? Vejam como uma disciplina complementa a Exatamente. outra, não é? E até quando você for ler, na próxima aula que ela trouxer aqueles probleminhas, prestem atenção nisso. Eu vou puxar o ganchinho para mim quando eu estiver ali na interação. Lembram, gente? Olha aí que a gente falou uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma interrogação. Ela sempre não termina as situações, os problemas com uma pergunta, não é? Quantos décimos tem esse número? E por aí vai. Então, sinais de pontuação te ajudam em todas as disciplinas para você entender um texto de história, de geografia, de ciências, enfim. Quem lê muito, o que é que eu sempre digo? Sabe mais, conversa melhor, escreve melhor. Como a aula já está terminando, eu te recomendo acesse a árvore de livros, vai lá, no próprio aplicativo tem lá a opção, escolhe um livro que você gosta e à medida que você for ali se deliciando na leitura, vai ficando atento aí, atenta aos pontos, aos sinais de pontuação e você vai ver tudo que a gente aprendeu aqui está ali no livro. Espero que vocês tenham gostado. Outras aulas virão com esse tema, já usando outros sinais, trazendo outros exemplos, para que vocês continuem escrevendo textos maravilhosos e pontuados corretamente. Quero agradecer ao Everton, que está aqui, não é? Como eu disse no início da aula, levando esse conteúdo para um número ainda maior de estudantes. Muito obrigado, Everton. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, professora Kedma. Hoje ela não vai convidar vocês para a aula, porque hoje ela foi primeiro. Mas ela aí vai agradecer a vocês a interação no chat e a gente se despede. É isso mesmo. Hoje a gente já começou com matemática. Hoje, de fato, eu me despeço de vocês. Mais um dia maravilhoso de aula. Aproveito para dar parabéns à Marina, que relatou aqui que é aniversário dela. Parabéns com muitas exclamações. Muito tá bom. Certo? Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Parabéns, Marina. Bom saber que está passando seu dia especial conosco. Como a professora disse, parabéns com muitas exclamações para vocês. Até a próxima.